Graças e paz, amados. Amém? Glória a Deus. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. Você crê nisso? Além de crer, você sente isso? Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor, Ele nos constrange. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco esta noite. Amém, amados? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 42, diz assim a palavra do Senhor: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós. Senhor, continua falando conosco, que não seja nada da minha pessoa, mas através dela o teu Espírito Santo possa trazer a tua palavra, a tua mensagem aos nossos corações esta noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Na comunhão, Deus age. Na comunhão, Deus age. Amém? Agora a parte que talvez seja difícil. A igreja começa em nossa casa. Amém, queridos? E talvez você já tenha ouvido isso, eu não sei se talvez você viveu, mas muitas pessoas falavam, não quero, eu já vi pessoas falando, não tenho vontade de voltar para minha casa, então fico no trabalho, fico na rua, porque quando chego em casa é um tormento, é uma confusão, e eu não vejo a hora de sair de casa de manhã e eu só chego tarde porque é uma confusão. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas aí quando Cristo entra na casa, no lar, muda tudo. Amém, queridos? Amém. Então, se a igreja começa em nossa casa, nós como cristãos, independente de quem seja o nosso familiar que esteja em casa, que more conosco, que ainda não conhece Jesus, nós precisamos fazer brilhar a luz de Cristo. Amém? E ainda que seja difícil, ainda que seja uma luta, ainda que seja uma guerra, muitas vezes, mas Deus é contigo, Deus é conosco, amados. Amém? Para que haja comunhão na igreja, precisa ter a comunhão e começar em nossa casa. Se nós vemos para a igreja, muitas vezes, em desacordo com a esposa, com o esposo, com os filhos, a gente já vem no nosso coração meio fechado. Mas você venha, porque aqui você é liberto em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque se nós esperarmos ter vontade de vir na igreja, se nós esperarmos as coisas estar tudo bem, tudo certo, para vir na igreja a gente não vem. Porque a igreja está em nossa casa. Nós nos reunimos aqui como igreja, como corpo de Cristo. E hoje nós participaremos do culto de ceia, Santa Ceia. Santa Ceia porque é um culto separado, é uma ceia separada, diferente de uma ceia de Natal, uma ceia de Ano Novo, né? É uma ceia onde nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz,
do Calvário por mim e por você. E não tem como nós cearmos com o nosso irmão se nós não estivermos em comunhão. Então, o culto de ceia é um culto em que nós refletimos a respeito da nossa vida, de como nós participamos ou como nós participaremos desse momento. Um momento precioso, único da Igreja de Cristo, um momento muito especial, que nós, igreja, né, como reino, nós fazemos no primeiro domingo, mas nós precisamos relembrar o sacrifício de Cristo na cruz todos os dias, nós precisamos viver isso todos os dias. E aqui em Atos 2, falam que a vida lá era a vida dos primeiros cristãos, né? Que eles vendiam tudo, viviam em comunhão. E hoje em dia, com tanta modernidade, com tanta tecnologia, a pandemia veio e marcou a humanidade no sentido de nos separar, né? Nós ficamos aí quase 2 anos separados uns dos outros. Eu lembro que a gente fazia as lives, né? E os irmãos choravam, eu queria estar na igreja, que saudade dos irmãos de abraçar. Às vezes vinha na igreja e saíam umas faíscas, mas depois a gente sentia falta, né, queridos? A faísca sai porque nós temos personalidades diferentes, somos diferentes um do outro. Personalidade é uma coisa, caráter é outra, amém, queridos? Personalidade é o jeito que nós falamos, isso é tratado. O caráter, Deus muda o caráter. Quando você aceita Jesus, quando Ele entra na sua vida, você muda o seu caráter. E Ele muda também a personalidade, eu creio em nome de Jesus. Amém, queridos? E quando nós falamos aqui em casa, quando nós falamos em comunhão, que a igreja começa em nossa casa, nós temos partilhado isso esse ano. Tem muitas igrejas que são formadas nesse princípio de algumas células, algumas células, alguns grupos familiares, mas a essência do grupo familiar, depois passou para a célula, algumas seguem nesse sentido, mas há muitos anos atrás, isso aí não começou agora, não começou há 10 anos atrás, né? Antigamente já tinha os cultos nos lares, né? O pessoal que é mais antigo, é mais experiente, vai lembrar disso, que tinha os cultos nos lares, cultos de agradecimento, cultos de ação de graça nas casas, né? E depois começou a criar alguns princípios, algumas normas, algumas regras com relação a isso. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que tirar o que é bom. E o que é bom do grupo familiar, ou talvez célula, é o que é? A comunhão entre os irmãos. Aleluia! Quando nós participamos de um grupo familiar, de um culto no lar, é diferente, queridos. E Deus está nesse lugar, Deus está nesse ministério. Tanto é prova que nós tivemos sexta-feira lá na casa da Dira e do José, e a irmã Dócia estava numa força, num ânimo, num gás. Eu sempre, quando a gente vai lá, eu falo, vai para conhecer primeiro, pelo menos uma vez vai lá na casa do José e da Dira para conhecer a irmã Dócia, que ela tem 92, né? 91. Mas, irmãos, ela estava cheia da presença do Espírito Santo, com ânimo, e nós ficamos até tarde ouvindo ela, e ela lembra de detalhes, ela fala da palavra do Senhor, ela tem um pensamento, a linha dela está super consciente, e uma mulher cheia do Espírito Santo, amém? E foi um momento único, mas no próximo ano, até o final do ano a gente vai continuar, e o ano que vem a gente vai colocar e implementar mais cultos nos lares, cultos familiares, de forma que a igreja seja fortalecida, de forma que pessoas, a vizinhança, a parentela, conheça Jesus, e a gente venha para a igreja aqui para nos reunirmos. Nós temos às vezes nós criamos algumas coisas, alguns hábitos ou costumes que só na igreja que as coisas acontecem, é só na igreja mesmo, mas a igreja é lá na nossa casa, tá? Aqui é um lugar, é o templo que nós nos reunimos. Então, acontecem milagres lá na sua casa. A igreja aqui começou, aqui eles se reuniam nas casas. O nosso ministério, quando a gente começou há 14 anos atrás, 12 anos atrás, começou lá na sala da nossa casa. E a gente se reunia, porque a nossa igreja que a gente era muito longe, não conseguia chegar na semana. E aí o pastor fazia um grupo familiar na nossa casa, toda sexta-feira. E era uma bênção, e a igreja nasceu lá,
na nossa casa. O nosso ministério, a Comunidade Cristã Vida, começou também lá na casa do pastor Paulo. Depois eles foram para um lugar, para um salão, e hoje Deus abençoou o nosso ministério. Aqui a gente está com em torno de 20 igrejas, mas começou lá na casa dele. Então, na sua casa é um celeiro de Deus, queridos. E nós precisamos retomar isso. Nós precisamos estar em comunhão. As pessoas precisam estar mais próximas de nós. E eu sei que é difícil, queridos, porque a gente quer o nosso cantinho, a gente não quer, devido a tantas decepções que nós tivemos em nossa vida, com igreja, com tantas situações, a gente quer muitas vezes chegar na igreja, sentar no banquinho, ouvir o louvor, ouvir uma palavra, se alimentar e acabou, embora, sem muito relacionamento. Mas Deus vai curar o meu e o seu coração. Eu já sofri tanto, não porque eu sou pastor, mas como membro da igreja, eu nasci na igreja. Mas eu já sofri tanto, com tantas coisas, nós sofremos, tantas decepções, porque a gente às vezes confia, se dedica muito ao homem, e a gente é decepcionado por isso. Mas Deus vai nos enchendo, Deus vai nos fortalecendo e dando maturidade para lidar com isso. E eu tenho prestado muita atenção no que tem acontecido. Nós temos falado muito dos finais, do final dos tempos. E não sei o resultado ainda das eleições, eu não sei. Mas essa eleição, essas duas últimas eleições, foram bem diferentes do que a gente tinha visto até um tempo atrás. É uma guerra, tem sido uma guerra. O Brasil todo está voltado para a Prefeitura de São Paulo, não sei porquê, mas existe algo aí no ar. E a gente fica preocupado, vai subir, vai fazer. Eu não sei, a única coisa que me conforta e me consola é que as Escrituras estão se cumprindo. O que nos conforta é que nós estamos no caminho certo. Nós temos visto tantas coisas aí, tantos falsos profetas se levantando, e está aqui escrito na palavra do Senhor. Mas o nosso coração está firmado, está arraigado em Cristo Jesus. Ele sim, Ele Deus deu Jesus Cristo, seu único Filho, em favor, em propiciação dos meus e dos seus pecados, em remissão dos nossos pecados. E é nisso que nós estamos firmados. Amém, queridos? Existem muitas pessoas que falam, eu não vou na igreja, você tem que ir na igreja, mas você não olha para o homem, você vai lá para olhar para Jesus. Mas tem umas igrejas que você vai, que eu já participei, que não tem como você entrar e você ver, não dá, não tem como eu ficar nesse lugar. Nós precisamos buscar a igreja que vive, que busca e que prega a verdadeira palavra de Cristo. Amém, queridos? Nós estamos partindo, não sei quanto tempo vai ser, mas nós estamos já no caminho aí do final. Cristo vai vir buscar a igreja dele, em glória. E eu quero subir. Você vai subir também, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Até que ele venha, né? Foi uma série de palavras que nós trouxemos aqui. Até que ele venha, a gente precisa viver, precisa trabalhar, precisa comer, precisa ter. A gente quer viver sonhos, né? Planos, projetos, sonhos. Mas a gente precisa ter a certeza, o nosso foco, o nosso alvo é que nós passaremos a eternidade. Essa vida aqui é terrena, ela é passageira e é muito rápida. É muito rápido. Nós vamos desfrutar sim, mas a gente precisa estar na presença do Senhor. Pode ser que Ele venha buscar, a gente esteja vivo, pode ser que Ele venha buscar só alguém. Nós não sabemos o dia que nós iremos. Nós precisamos estar com o nosso coração preparado e voltado para isso. Amém? E aqui eu quero compartilhar com os amados a respeito aqui de comunhão, de como Deus age na igreja. E aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 15, Paulo ele fala aqui à igreja, e ele fala, algumas bíblias aí tem o título aí, Últimas Saudações, né? Últimas Saudações, diz assim: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a Ninfa e para a igreja que se reúne na casa. Olha só. Já tinha grupo familiar naquela época. Já tinha uma igreja que se reunia na casa da Ninfa e para a igreja que se reunia na casa dela. E Filemão 1, versículo 1 e 2. Também Paulo dá uma saudação a Filemão e a igreja. Eu, Paulo,
prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne aonde? Está aqui? Na casa dela. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então a igreja se reunia onde? Na casa dos irmãos. É bíblico. Paulo já falava, já tinha igreja. Interessante que Paulo estava preso, mas a igreja não parou por causa de Paulo, a igreja continuava. Na casa de um, na casa de outro, tinha alguns que iam cuidando. Então Paulo formou o quê? Discípulos. Nós precisamos ensinar. Nós não temos, desde que nós começamos o nosso ministério, nós não temos isso. Essa pessoa é fixa aqui, vai ficar aqui 20 anos, 30 anos. Não, tem que crescer, tem que mudar, tem que ensinar outras pessoas a tocar, a cantar, a ministrar, porque a igreja do Senhor é isso, é crescimento, queridos. Nós não sabemos onde Deus quer nos colocar. E nós somos embaixadores de Cristo onde nós estivermos, na nossa casa, no trabalho, na igreja, na nossa família, no meio da nossa parentela. Deus vai fazer a diferença e quer fazer a diferença através da sua vida, querido. Creia nisso. E nós precisamos entender, a igreja de Cristo precisa entender isso. E quando eu falo a igreja de Cristo, não é só nossa aqui, CCB Vila Galvão, o reino de Deus precisa entender isso, que nós precisamos estar em comunhão. Não adianta a gente querer ficar fazendo competição. Aqui vem aqui porque aqui tem um milagre, vem aqui porque faz isso, vem aqui porque faz aquilo. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Cada igreja, cada denominação, cada um tem uma visão, tem um chamado diferenciado. Mas nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não nos preocupamos com a placa da igreja, nós nos preocupamos com aquilo que a igreja prega, com aquilo que a igreja ministra. E com aquilo que as pessoas que frequentam, que são membros da igreja, vivem. Que é o mais importante, o nosso testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: nossa, você é diferente, hein? Você tem alguma coisa diferente, você tem uma luz diferente, eu não sei. As pessoas costumam falar assim: nossa, você tem uma energia diferente assim, né? E aí a gente tem a oportunidade de falar: não é energia, é a presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo que me move, que cuida de mim. Que ainda que eu esteja em lutas, que ainda que eu esteja em dificuldades, Ele é comigo, é Ele que me fortalece, é Ele que me mantém de pé. É Ele que me mantém de pé, queridos. É Ele que me mantém de pé. É o Espírito Santo que nos mantém de pé, queridos. Porque se nós formos olhar a nossa situação, se a gente for olhar os nossos sentimentos, se a gente for olhar a nossa conta bancária, se a gente for olhar a política, a gente cai. Mas o Espírito Santo nos mantém em pé. Não perca a esperança, querido. Não perca a esperança. Não desista dos seus sonhos. Não precisa ser o mais importante, você precisa buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Esse versículo fala que quando a gente busca o primeiro reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas em nossas vidas. Porque se a gente começa a buscar as outras coisas, a gente se esquece de Deus. E quando a gente decepciona, quando a gente não consegue, quando a gente perde, a gente desfalece. Então, quando nós estamos com o nosso coração voltado para o reino de Deus, nós estamos cheios, independente da luta que nós vamos passar, independente da dificuldade, independente do problema, a gente está crendo que Deus vai realizar um milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado aí: ainda há esperança. Ou melhor, há esperança. Há esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa fortaleza. Atos 12, um pouquinho à frente aí. Atos 12, 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido,
foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali. Reunidas ali? Olha que situação, queridos. Pedro é preso. E aí, aqui no versículo 6, quando ele começa a ser libertado, diz assim: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro foi preso, e aí depois, no dia seguinte, ele ia ser apresentado ao povo, e o povo ia dar a sentença sobre a vida de Pedro. E aqui está dizendo assim que por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Então Herodes mandou matar 2. E aí o povo gostou disso. E aí ele prendeu Pedro. Ele viu que isso foi bom. E tem uma coisa que chama atenção aqui. Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. A igreja precisa estar preparada para os tempos que viveremos, queridos. E quando eu era criança, eu ia na igreja, a gente já ouvia falar de grande tribulação, e eu não entendia muita coisa. Naquela época a gente tinha que ficar no culto com papai e mamãe, quietinho ali. E algumas coisas eu me lembro. E a igreja ia ser perseguida, e eu via isso. Hoje já está acontecendo. Hoje já está acontecendo. E vai haver uma perseguição maior ainda, para que a palavra se cumpra. E a gente precisa estar firmados em Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus. E aí, na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia, e estava todo aquele aparato lá para proteger Pedro, para que não acontecesse nada ali com ele, para que ele não fugisse. Entenda bem, queridos, nós vivemos situações, vivemos problemas, nós temos ali o nosso caderno de oração, nós colocamos os nossos pedidos, os nossos, de alguém. Enquanto a vida está passando, enquanto as coisas estão acontecendo, a gente vê muito em filme, né? Existem cenários acontecendo. E eu quero dizer que enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós estamos passando dificuldade, Deus está cuidando de nós, Deus está olhando por nós. Quando nós temos uma igreja, quando nós estamos unidos em comunhão, por mais que a gente esteja numa situação talvez de morte, nos sentindo aprisionados, Deus está trabalhando. O fim de Pedro ali era a morte, e ele estava lá na prisão tranquilo, estava esperando, porque ele sabia que Deus ia cuidar dele, independente do resultado. E aí, de repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes.
e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Amém, queridos? Aleluia! Tem uma igreja que ora por você, queridos. Tem uma igreja que intercede por você. Creia no poder de Deus. E quando o anjo pegou ele ali, acho que ele estava saindo, não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E é assim que eu creio que vai acontecer, é a minha oração para que aconteça na sua vida. Em meio a tanta tribulação, em meio a tanta luta, em meio a tanta dor, em meio a tanto medo, Deus está cuidando de você. Quando menos você esperar, você está liberto, de seja o que for. Seja o que for. Deus está cuidando da sua saúde, queridos. Deus está cuidando de você. Não tenha medo, não se preocupe. Deus está cuidando de você. Em nome de Jesus. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Então, culto no lar, seja com o povo da igreja, seja com a sua família, é bênção, querida. É lá que o Senhor vai operar. Talvez você não consiga levar um irmão, o pastor, alguém para orar lá, numa emergência, numa madrugada. Deus usa você. O Espírito Santo do Senhor está lá no seu lar, na sua casa. Creia nisso. Creia que as suas orações são atendidas em qualquer lugar. É tanto que quando Deus fala aqui, que nós precisamos entrar aonde? No nosso? Aonde? Onde que é o nosso quarto? Tem quarto para todo mundo aqui em cima? Aonde que é? Na nossa casa. Na nossa casa. Mas não é para você ficar na sua casa todo domingo, não. Vem para a igreja para a gente glorificar a Deus e adorar e agradecer aquilo que Ele faz na minha e na sua vida. Amém, queridos? O que eu quero dizer é que nosso Deus é onipotente e onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele tem cuidado de mim e de você. Independente do que aconteça, Deus está conosco. Ele nunca perdeu e nem vai perder o poder. Nada foge ao controle dele, queridos. Em nome de Jesus. Nós às vezes passamos situações difíceis, situações que o nosso coração fica apertado. Mas Deus é conosco, Deus é contigo, querido. Deus vai nos dar uma paz hoje sobrenatural, eu creio, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento, é isso que você vai receber. É isso que você está recebendo em nome de Jesus. É isso que Pedro teve. Quando saiu lá no portão, que ele, estou livre mesmo. Ele não ficou perguntando lá, e se alguém pegar nós? Mas nós vamos para onde? Você vai me levar para onde? Porque qualquer lugar que eu for, foi indo. Descansa no Senhor, queridos. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas descansa no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Quando nós entregamos o Senhor, Ele age. E a gente confunde que Deus, só no último momento, Deus vem me dar um milagre. Não é que a gente vai com as nossas próprias mãos, começa a querer fazer do nosso jeito, vai quando a gente não tem mais jeito de fazer, aí a gente fala para Deus, aí Ele fala, tá bom, agora eu vou, porque se você me deu a oportunidade de te abençoar, mas você queria fazer. E muitos, eu determino, eu faço isso, falo aqui. Quem somos nós para determinar algo para Deus, queridos? Amém? Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele está no seu alto e sublime trono. E nós estamos aqui para servir a Deus, servir o reino de Deus. Nós somos submissos à vontade dEle. Talvez você já ouviu muito isso, eu também. Aí eu determino, eu tenho que falar com Deus. Às vezes eu estou falando com Deus, eu estou brigando com Deus. Deus, por que isso? Quem somos nós para brigar com Deus? E aí quando a Bíblia fala de temor, é isso. Nós precisamos ser íntimos de Deus, no sentido de pai e filho. Mas nós precisamos ter o temor a Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, queridos? E aí,
Pedro é libertado, porque existia uma igreja que estava em oração, em casa, numa casa. E nós não precisamos esperar, vai ter um culto de oração, vai ter uma vigília, lá na casa de alguém vai ter uma oração. Nós precisamos viver uma vida de oração, é diferente isto. A vida de oração, você é constantemente falando com Deus, você vivendo essa intimidade com Deus. Que nós possamos ter essa vida de oração. Nós fazemos o nosso relógio de oração, fizemos essa semana, né? Foi um tempo específico. Teve também um dos pastores, fizeram também essa semana, de ontem, de sábado para hoje, nessa madrugada. Tivemos também os pastores, nós fizemos um relógio de oração. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Orar constantemente, estar constantemente falando com o nosso Pai. Romanos 16. E o livro de Romanos, ele fala muito à igreja, fala sobre a igreja, né, sobre o corpo de Cristo. E aqui nesse capítulo 16, Paulo, ele está falando com algumas pessoas da igreja. E eu achei muito interessante esse texto, porque fala assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda em que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila, ao seu marido, Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne aonde? Na casa dele. E depois você continua lendo esse texto aqui, e você vai ver que Paulo vai falando a algumas pessoas, ele manda saudações a algumas pessoas, e a gente vê aqui nesse texto, aqui nesse capítulo, uma igreja viva, uma igreja que não está morta, uma igreja que está não com atividades, mas uma igreja que está em comunhão, uma igreja que está funcionando, queridos. E esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, uma igreja que esteja caminhando, o ministério de louvor, que esteja caminhando as crianças, que estejam caminhando os jovens, que estejam caminhando os grupos familiares. É isso, Paulo vai dando uma saudação, ele vai falando, cada pessoa lá, olha, aquele lá que está trabalhando, olha essa irmã aqui que se dedicou, olha aquele irmão também, olha, manda a saudação para eles, vai falando. E ele está falando de uma igreja viva, queridos. E Cristo está chamando eu e você esta noite para nós sermos uma igreja viva. Viva. Nós estamos já no finalzinho do ano aqui, agora para dezembro é rapidinho. Passa rápido, né, irmãos? É muito rápido. Não sei o que Deus tem para nós, mas se Deus permitir que o ano que vem nós estejamos aqui, nós temos muitos planos, mas o desejo que está ardendo em meu coração é que nós sejamos uma igreja viva. Nós pegamos aqui no começo do ano e até agora, essa parte do ano aqui, acho que a mídia já vai preparar uma bela retrospectiva. Amém, mídia? Amém. Captaram aí, né? De como nós começamos o ano e a gente vê agora, já estamos caminhando aqui. Quantas coisas Deus já fez no nosso meio. Quantas coisas Deus fez esse ano pela igreja dele. E essa igreja, esse fogo do Espírito Santo está aqui, esse ânimo da irmã Doxa que está lá, está mostrando para nós, gente, vamos, estou com 91 aqui, vamos, vocês são jovens ainda. E a gente tem que correr, queridos, enquanto nós podemos. Entenderam, né? Enquanto nós podemos. Enquanto nós podemos, enquanto há força ainda. Quando nós vemos aquele texto lá, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham maus dias e cheguem os anos, quais dirá, não tenho neles prazer. Esse texto fala sobre ânimo, sobre juventude.
sobre enquanto a gente pode, enquanto a gente tem força, enquanto temos condições, vamos lembrar do nosso Criador, porque vai chegar um tempo que vai chegando a idade, vai chegando que a gente já não tem mais condições de sair, de dirigir, de fazer mais nada. E aí muitos que não têm uma esperança, não tenho mais prazer. Quantos você já ouviu isso? Eu não vejo a hora de partir disso aqui, porque para mim já foi, já vivi o que tinha que viver. E aqui nós só temos jovens aqui, cheios da graça do Senhor. Amém, queridos? Então lembra do teu Criador nos dias de hoje. Seja grato a Deus pelo que Ele já tem feito em sua vida. Quando você conquistar seus sonhos, vai continuar sendo grato a Deus. Mas agradeça a Deus o que você tem hoje. Agradeça a Deus a condição que você tem hoje. A tua casa, o teu carro, ou não tem carro, mas agradeça que você tem condição de pegar um ônibus e andar, de caminhar. Seja grato a Deus. Isso faz com que nós tenhamos e permanecemos em comunhão com Ele. Porque o sacrifício dele na cruz do Calvário é muito mais do que uma conta bancária, do que um carro, do que seguranças ao nosso redor, do que tantas coisas. E muitos que têm isso não são felizes. Muitos que a gente vê, na hora que eu tiver uma situação melhor, eu vou fazer isso para a igreja. Quando eu tiver, eu vou fazer isso para a igreja. Quando eu tiver condições, eu vou fazer isso para o reino. Quando eu tiver, não, eu preciso ter condições. Mas Deus é Deus, né? Ele fala assim que a gente precisa ser fiel no... Aonde? Aonde? A gente às vezes não consegue ser fiel no pouco. A gente não consegue ser grato a Deus no pouco. Como que Ele vai dar? Por isso que eu sempre falo que Deus ele já tem a provisão dele para ser liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Mas eu e você precisamos estar prontos e ter maturidade para receber. Porque muitas vezes Ele nos abençoa e a gente esquece do reino. Muitas vezes, não só esquece, de vir à igreja, não é nada disso não, mas muitas vezes as pessoas se desviam, saem dos caminhos de Deus. Não está preparado. Que nós possamos estar com o nosso coração voltado primeiro para as coisas do reino. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser aquelas pessoas, segunda a segunda na igreja, aquele ativismo. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo e servir o reino de Deus. Nós estamos aqui na condição de servos, pastor, ovelhas. O pastor ele é para cuidar das ovelhas, ele não é dono das ovelhas. Tinha um vizinho lá que ele falava, ele não era da nossa... Ele é de uma igreja evangélica, mas não é nessa de pastor, né? Nessa hierarquia diferente lá a igreja dele. E ele falava, tem muito pastor aí que fica vivendo da lã das ovelhas, não gosta de pastor. E ele falava, e ele sabia que eu era pastor. Mas você é diferente. Eu falei, deve ser. De mim você pensa diferente. Mas é isso, querido, o reino de Deus é isso. Pastor foi instituído na igreja para cuidar das ovelhas. Para cuidar. É um chamado que Deus nos deu. Amém? E muitos aqui sabem da minha história, como foi difícil. Mas Deus tem isso para a minha vida. E hoje eu me arrependo, eu devia ter ouvido a voz de Deus quando Ele me chamou lá no começo. Não precisava esperar todo esse tempo, todos esses 11 anos que Deus foi falando, e eu querendo brigar com Deus. E a provisão não foi liberada na minha vida durante esse tempo porque eu fui desobediente. Se eu tivesse sido obediente lá atrás, eu já estava vivendo meus sonhos e os sonhos de Deus para a minha vida, mas eu fui teimoso. Eu quis... Deus tem algo especial para a sua vida. Viva o que Deus tem para você, querido. Para o seu chamado. Desenvolva o seu chamado sem medo. Como diz, sem medo de ser feliz. Não espere ter tempo. Não espere ter tempo, porque Deus pode arrumar um tempo para você. Esse eita Deus aí, eu lembro de uma história de um amado que a gente chamou ele para eu acho que era um encontro que a gente ia fazer, um encontro de casais, e ele falou assim, não, final de semana eu não posso não, porque eu já marquei que ele gostava de andar de bike. Eu vou andar de bike, nós vamos viajar, não sei para onde de bike. Eu
Falei, meu, você não, vamos trabalhar, depois você marca. Não, eu vou com meus amigos, tá bom. E a gente foi. Quando foi no sábado, a gente estava no encontro lá no local, recebi uma mensagem lá, 1 hora no celular. Quando olhei, aí ele mandou, pastor, ora por mim aí, porque eu estava aqui na Marginal, com o grupo, eu fui atropelado. E o carro me pegou aqui, estou com a perna toda bagunçada aqui. E o médico falou que no mínimo é 45 dias eu vou ter que ficar com uma tala, com um pino, com não sei o quê, com o pé para cima, não vou poder trabalhar. Eu falei, Deus arrumou um tempo. Não estou ameaçando ninguém, não. Estou falando um fato que aconteceu, viu, queridos? Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fui visitar ele. Logo quando eu cheguei do encontro, na segunda-feira eu fui na casa dele. E eu falei, e aí, como é que você está? Está bem? Ah, estou bem. Devia ter ido no encontro, viu? Você que está falando, eu não sei. Porque talvez ele podia ir no encontro, cair numa escada, tropeçar e quebrar o pé lá, não sei, um acidente, né? Mas ele que falou isso. Então ele sabia o que Deus tinha colocado no coração dele. Que ele escolheu um outro caminho. E agora vai apertar para você que tem um chamado na casa do Senhor. Não espere Deus dar um tempo para você, não. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. A gente corre tanto porque a gente não consegue administrar muito o nosso tempo, ou a gente tem muita tarefa, porque o dia a gente sempre fala isso. O dia tem que ter 28 horas, 30 horas, porque a gente tem, não para, mas a gente está sendo programado para isso. As pessoas estão sendo programadas para não ter tempo, para tirar atenção. Antigamente você via um vídeo de 3 minutos, 4 minutos, hoje não, você tem que fazer assim, o pessoal vai fazendo, para que a mente já não tirar a atenção das crianças e tudo. Mas Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus está falando para mim e para você que a nossa casa é um lugar de bênção. Hoje você vai chegar na sua casa, vai pegar a tua família lá e vai falar assim, nossa, a nossa casa é um lugar de bênção. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir para Deus que ainda que tenha lutas aqui dentro, Deus vai transformar, vai mudar, porque Ele transformou a minha vida. Se Deus transformou a minha vida, o ambiente vai ser transformado também, porque onde a gente colocar a planta dos nossos pés, o lugar precisa ser mudado, transformado. Alguns falam, né? Onde colocar a planta dos nossos pés? Vai na concessionária, põe no carro novo, põe na casa nova, esse lugar vai ser meu. Mas onde a gente colocar a planta dos nossos pés, o lugar tem que ser mudado, porque ali tem um servo, tem uma serva do Senhor. As pessoas precisam te respeitar lá no teu trabalho, porque você é uma filha e uma filha de Deus. Deus vai dar esse brilho especial sobre a sua vida em nome de Jesus. Se Ele conhece quantos fios de cabelo nós temos, se Ele nos conhece pelo nome, você acha que Ele não está cuidando de mim, de você? Você acha que essa aflição que você está passando, Deus não pode tirar ela do seu coração? Ele tira, queridos, descansa nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Nós possamos... Isso não é coisa das antigas, não, queridos. Isso é a igreja de Cristo. E quando os dias maus chegarem, nós precisamos estar em comunhão. Já existem países que isso acontece. As pessoas se reúnem em casas, em porões, porque é proibido. Enquanto nós podemos glorificar a Deus, faça um culto de ação de graça lá na sua casa. Ore antes, sem medo. Deus vai mandar os anjos lá te guardar. E Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a sua família, queridos. Assim como foi com José, vai ser com você. Creia nessa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué quis dizer nesse texto aí que, independente do que esteja acontecendo, independente do caminho que as pessoas quiserem fazer, independente disso aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso, aquilo. Não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a declaração que nós precisamos fazer em nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tempo, Deus é quem sabe.
mas Ele é fiel e justo. Ele vai cumprir aquilo que diz a sua palavra, em nome de Jesus. A sua descendência será abençoada, querido. Creia nisso. Creia nisso. Nós cremos nisso. Continue orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos filhos que virão, em nome de Jesus. Vai agradecendo, vai colocando nas mãos de Deus. Os pais precisam orar pelos seus filhos. Precisam orar, queridos. Em nome de Jesus. Ungir antes de sair, antes de ir para a escola, onde for. Às vezes a gente pega o Gustavo lá em casa e diz, vamos orar aqui. Vai viajar com os amigos, vamos orar. Para Deus guardar, Deus abençoar. E Deus guarda e Deus abençoa. Amém, queridos? Nós precisamos ser sal da terra e... Então, essa luz que estava meio apagadinha, hoje vai reacender em nome de Jesus. A chama da igreja de Cristo vai se reacender no seu coração em nome de Jesus. Se você tem um ministério que talvez esteja enterrado, ou, eu não sei como fazer, Deus vai dar condições. Comece a fazer. E aí Deus vai acrescentando. Lá em Atos, eles se reuniam e iam fazendo. E aí com o trabalho deles, que eles chamavam o vizinho, a igreja crescia, era assim? É assim que diz o texto? Quem que acrescentava? Era Deus. É Deus que vai acrescentar. É Deus que vai acrescentar. É Deus que vai acrescentar. Nós precisamos só começar a fazer. Você tem um projeto, um plano lá que está engavetado, comece a orar e comece a fazer. Deus vai dar condições. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Gostaria de orar pela sua vida. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Que nós possamos ser essa igreja viva aqui de Romanos 16. Uma igreja que está em movimento. É uma igreja em movimento. Que a CCBV Galvão seja uma igreja em movimento. Viu, queridos? Em nome de Jesus. A igreja somos eu e você. Se você quiser uma visita, uma oração, fale conosco. Nós vamos visitar, vamos orar na sua casa. Vamos estar em comunhão. Tem algo que você precisa colocar diante do Senhor, um problema, uma angústia. Se não quiser entrar em detalhes, não tem problema. Só fala, pastor, ora pela minha vida, eu preciso de uma situação, eu preciso resolver. E Deus vai dar graça. Nós vamos orar, nós vamos interceder. Como igreja do Senhor. A oração de um justo, a oração de um justo e de muitos justos. Como estava lá aquela igreja orando e Pedro foi liberto, as correntes foram quebradas. Não sei como Deus vai fazer na sua vida, mas eu sei que Ele vai fazer o que Ele pode fazer. Não quero trazer aqui uma palavra de ânimo, uma palavra motivacional. Eu quero dizer que a palavra do Senhor era viva e eficaz e ela continua sendo única e verdadeira. Deus continua sendo único e verdadeiro. Deus te chamou para você ser diferente. Nós somos diferentes. Existe algo especial na sua vida. Você é especial para Deus. Você é filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Creia nisso. Pastor, mas eu passei por isso, estou passando por isso. Meu coração está tão aflito, tão magoado, Meu coração está tão despedaçado. Esta é a frase. Meu coração está como se fossem pedacinhos assim, quebra-cabeça. Mas Deus está te curando hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você virá para Deus por completo, em nome de Jesus. Você vai ser curado, vai ser sarada, em nome de Jesus. Deus te trouxe esta noite para dizer que você é um filho amado, que você é uma filha amada dele, que você vai participar desse momento como igreja de Cristo em comunhão. E a irmã Dócia disse que sexta-feira ela testemunhou. Ela tem muitos testemunhos
nos edifica demais a vida dela. Mas ela falou que na última ceia que os irmãos levaram lá, eu não pude ir porque eu tinha feito a cirurgia. Eu não fui no grupo familiar, no penúltimo, mas os irmãos foram e ministraram a ceia para ela. E ela estava com muitas dores, ela estava muito angustiada, ela não estava conseguindo dormir, né, Dira? E ela estava com um negócio na cabeça, assim, uma perturbação, né? Que ela achava que a cabeça dela explodia, aquilo estava incomodando demais ela. E ela é uma mulher de oração, ela acorda de madrugada, ora, vive orando. E ela falou que não estava aguentando, estava o grupo, estava a reunião ali fazendo, e aquela cabeça dela, meu Deus, meu Deus. E ela falou que quando ela tomou a ceia, foi instantâneo, ela tomou a ceia e ela foi curada daquele mal, ela foi curada das dores que ela tinha, né? Que ela não conseguia se movimentar mais. E ela foi renovada, foi restaurada, queridos. No momento que ela estava mais angustiada, Deus foi e a curou. E trouxe um bálsamo, trouxe um refrigério para a vida dela em nome de Jesus. O mesmo Deus que operou na vida dela é o mesmo Deus que pode operar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui, que pretensão minha, mas o meu desejo é que você receba esta palavra como uma palavra que veio do trono para a sua vida. Que você creia que Deus tem cuidado de você. Creia nisso, querido. Creia nisso, que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer que você tenha paz. Às vezes a gente não precisa de nada, a gente não quer nada. A única coisa que eu quero é paz. Quantas vezes eu já falei isso? Eu quero só paz. Talvez você entrou aqui hoje e disse para Deus: Deus, eu só preciso de paz. Eu só preciso de paz. E se você pediu paz, seja o que você entrou aqui esta noite com o teu coração, pediram para Deus, talvez em pedaços, e Deus está colocando tudo no lugar em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu queria dizer para você, nós outro dia falamos aqui, eu tenho procurado orientar a igreja e ensinar a igreja. Quando nós chamamos alguém, vem aqui à frente para orar pela sua vida, não é para constranger você, não é para que a palavra tocou nos corações, foi tanta gente lá na igreja pedir oração, não é nada disso. Quando nós convidamos olha, sai do seu lugar e vem aqui à frente, é porque para você sair mesmo, para que você faça algo, para que você não fique estacionado. A gente estaciona, a gente se acostuma com algumas coisas. Isso é tão verdade que às vezes a gente demora para pintar. Quando a gente pinta a nossa casa, nossa, quanto tempo. Nossa, estava ruim mesmo, hein? Eu já falei da carteira dos homens, né? Como que é essas coisas, a gente não troca. Quando vem algum novo e fala, nossa, negócio tão simples, e podia ter feito isso antes. Mas quando nós convidamos você a vir à frente para receber uma oração, é um significado de rendição, é um significado de Deus, eu estou indo diante de Ti. Eu creio na Tua palavra, eu creio no poder de transformação da Tua palavra. Amém, queridos? Não é algo de troca. Vem aqui, pega um envelope, traz aqui que você vai. Não. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Amém, queridos? É de graça, foi a graça de Deus, foi o sangue dele, não foi o meu, nem o teu, nem de ninguém. Foi o dele. E é por amor, um amor que a gente não consegue, não tem como a gente falar desse amor, não existe como, a gente não tem competência para isso, nós não temos, o nosso intelecto não alcança isso, do amor de Deus para mim e para você. E tenha certeza que o amor dele é muito mais do que isso que você está enfrentando, é muito mais que isso. E vai passar a tempestade, ela não dura a vida toda, é um tempo. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. É um tempo só, querido, vai passar. Não é a tua vida toda, não. Amém, queridos? Eu gostaria de orar pela sua vida. Você que entendeu essa palavra, você que recebeu essa palavra, você que falou, olha Deus, realmente eu preciso viver isso, preciso viver como igreja, eu preciso ter um coração grato a Ti.
Eu quero servir a Ti, servir ao Teu reino com os dons, com os talentos que Tu me deste. Eu quero realmente buscar o Teu reino e eu creio que as demais coisas serão acrescentadas em minha vida, em todas as áreas. Eu creio que Deus está cuidando da minha saúde, eu creio que Tu tens o melhor para mim e é no Teu tempo, da forma que Tu queres. Eu gostaria de convidar você a vir à frente. Nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, em sinal de rendição ao Senhor, em sinal dizendo assim: Pai, eu recebo a Tua palavra, eu quero fazer parte, eu sou parte do corpo de Cristo. Se você por algum momento da tua vida, você deu um tempo, você se afastou dos caminhos, ou você deixou de vir à igreja e se reunir como igreja, e você sentiu essa palavra que você fez: Deus, eu preciso participar do reino de Deus, eu preciso voltar aos seus caminhos. Independente da decepção que eu tive com o homem, com situações, independente de se pedir o perdão para você ou não, Deus está curando o teu coração hoje. Independente se te feriram com palavras, com gestos, com atitude, independente se viraram as costas para você, Deus está curando. Deus está vindo como um bálsamo, como algo sobrenatural sobre a sua vida esta noite. Eu creio em nome de Jesus que você está sendo curado, que você está sendo sarado em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Em nome de Jesus. Ainda que para nós essa situação seja o vale da sombra da morte, nós não iremos temer, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vai falando com Deus, vai falando acerca da sua vida, em nome de Jesus.